Você já teve a experiência de estar vivendo algo que você tem certeza e convicção que é a vontade de Deus para a sua vida, mas de repente, por uma ação externa, quer seja a palavra ou a atitude de alguém, esse ambiente de bênção ficar totalmente transtornado e perturbado? Se você já vivenciou isso, fique comigo nesse vídeo, pois hoje eu quero falar sobre a importância de preservarmos aquilo que Deus nos entregou. Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Esses dias eu estava lendo Gênesis capítulo 3, e ao ler esse texto eu comecei a pensar sobre o seguinte. Você consegue entender que o jardim onde Adão e Eva habitavam era o ambiente doméstico que Deus preparou para eles viverem em meio a toda a criação? O jardim era a casa de Adão e Eva. Porém, apesar de ser a casa deles, apesar de ser, como eu disse, um ambiente doméstico, nós temos o relato de uma serpente ter se infiltrado no ambiente onde eles moravam. Eu lhe pergunto, serpente é um animal doméstico? Serpente é um animal de se ter dentro de casa? A resposta óbvia é não. Então eu lhe pergunto, o que essa serpente estava fazendo dentro do jardim? Por que Adão e Eva não expulsaram essa serpente de lá? Por que eles aceitaram que esse animal convivesse com eles em um ambiente doméstico? Você consegue entender que há aqui uma certa negligência por parte do primeiro casal? Eles admitiram um animal totalmente selvagem no ambiente doméstico que Deus havia preparado para que eles vivessem nele. E as consequências disso, todos nós conhecemos. Por ter se deixado levar por essa influência externa, de fora do jardim, eles pagaram um alto preço por isso. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. Muitas vezes nós recebemos promessas de Deus e nos alegramos quando as recebemos. E maior alegria do que receber uma promessa de Deus é ver essa promessa se cumprindo em nossas vidas. É um sentimento de total realização, pois o Senhor te fez uma promessa que se tornou um sonho no seu coração. E agora você está vivenciando o cumprimento da promessa de Deus e, consequentemente, a realização de um sonho. Quando estamos vivenciando isso, com o coração grato e alegre pelo fato de estarmos, como eu disse, vivendo o cumprimento das promessas de Deus, é comum que Satanás se utilize de ferramentas, de meios, de estímulos externos a essa realidade para nos desestabilizar e tirar de nós a alegria por aquele momento. Satanás é especialista em tentar roubar de nós a celebração por aquilo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas. Imagine o seguinte, que você está vivendo a plenitude de Deus para o seu casamento, mas de repente vem uma pessoa com um comentário totalmente desalinhado e desajustado com o que vocês estão vivenciando dentro do seu lar. E por causa desse comentário, quando você vê, toda aquela harmonia vai embora, dando lugar a discussões e contendas. O que é isso? É a serpente se infiltrando no jardim. Imagine um outro cenário. Você está vivendo o sobrenatural de Deus, orando, buscando a Deus como nunca, e vendo o Senhor te usando nas mais diversas áreas da sua vida. Mas de repente, alguém vem com uma palavra para você dizendo, olha, não precisa orar tanto assim, não precisa buscar tanto assim, ou mais do que isso,
olha, o que você está fazendo é ridículo. Não é Deus que está te usando. Isso é meninice, isso é coisa da sua cabeça. O que é isso? É a serpente se infiltrando no jardim. E o conselho que eu lhe dou é o seguinte: não cometa a mesma negligência de Adão e Eva, que permitiram que um animal selvagem adentrasse o lugar que Deus havia plantado para eles. Mais do que isso, o fato de Eva estar dialogando com a serpente demonstra que ela já estava acostumada com aquela presença no ambiente doméstico. Deixa eu lhe dizer algo. Não se acostume com presenças estranhas no lugar que Deus preparou e plantou para você. Quando você ver qualquer sombra de variação, qualquer influência externa que queira te tirar do jardim que Deus plantou para você, não seja negligente, não tenha medo, pelo contrário, se revista de coragem e bote essa serpente para fora do seu jardim. Caso contrário, você pode entrar em desobediência a ordens expressas de Deus, porque perceba, Eva estava acostumada com a serpente. Primeiro a serpente só estava ali, caladinha. Daqui a pouco a serpente começa a falar. E daqui a pouco a serpente diz o seguinte: o que Deus falou não é verdade. E o último estágio, Eva prefere acreditar no que a serpente disse acerca de Deus, do que naquilo que o próprio Deus havia desordenado. A minha palavra para você é uma palavra de vigilância. Esteja atento a qualquer mudança no ambiente que Deus preparou para você, e a qualquer sinal da presença da serpente dentro do jardim que Deus plantou para você. Não negligencie isso. Bote essa serpente para fora do seu jardim, pois o lugar que Deus plantou para você é para você e para a sua família. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.